Tudo bem? Nessa aula, vamos ver sobre injeção de dependência, tá? A mais conhecida como IOC, tá? Ou Dependency Injection, né? Então, qual que é a função principal da injeção de dependência? É você não ficar instanciando objeto em memória e ter uma maior reutilização de código, tá? O que acontece? Qual que é o conceito? Você tem uma instância de um objeto, de um serviço, de um repository, de um controle, assim por diante, e você injeta essa instância dele aonde você precisa. Então você tem uma reutilização de código e menos consumo de memória. Dentre outras praticidades que traz, tá? Do lado do Spring, do servidor, é muito mais simples de visualizar e entender. Do lado do JavaScript já é um pouquinho assim mais complicado, tá? Mas vamos lá. Como que vai funcionar a injeção de dependência no Angular? Primeiro a gente precisa criar um serviço, que é o serviço que vai ser injetado, tá? Que vai ser usado para injeção de dependência. Tá? Então vamos usar, por exemplo, aqui, vamos pegar uma lista de usuários, vamos criar um serviço, user service para ele, e o serviço a gente cria com o factory, tá? Com o factory. A gente pega o app, o nosso módulo que está sempre presente, e criamos o nosso factory, né? Que é uma fábrica para serviços. A gente pode até ver na documentação aqui, ó, configuração de serviços. Tá? Então, qual que é a ideia aqui? Você dá um nome para o seu serviço usando o factor. E como já é padrão, né, a gente tem sempre uma função. Então, aqui poderia vir do banco, né? Viria do banco de dados. Como a gente não está trabalhando com banco de dados ainda, então a gente vai criar aqui um array só para a gente ter alguns dados. Então a gente tem aqui a lista de dados e a gente vai ter o quê? Os métodos desse serviço. Pensa assim como se fosse do lado do Java. O Java tem seus métodos. Então aqui seria um serviço e o all, que é todos, né? Seria um método e o primeiro seria o método. O primeiro, ele pega a minha lista de usuários e retorna o primeiro, vai retornar Ivete. O all retorna a própria lista. Então, retornaria todos os nossos usuários aqui. Tá? É só isso a criação de serviço. Agora, como que a gente vai usar esse nosso serviço? Tá? A gente pode fazer a injeção de dependência desse nosso serviço para dentro de controllers, para dentro de 1, 2, 3, 4 ou mais controllers, quantos você quiser. Então a gente faz apenas uma vez a criação desse serviço e a gente reutiliza ele em vários controllers. Ok? Então vamos lá. Criação do nosso controller. A gente tinha visto até hoje o nosso controle, a criação do nosso controller era isso daqui, né? app.controller, passando o nome do nosso controller e a função e os parâmetros que deveria receber. Agora, o que a gente precisa? A gente precisa, além de instanciar o nosso controller, a gente precisa retornar para uma variável. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Ó. Eu estou retornando para uma variável. Tá? Eu estou criando o nosso serviço, passando o escopo e passando o user service. Então, reparem que é o mesmo nome aqui. Sempre trabalho com o mesmo nome, tá, gente? Senão não funciona. User service. Então, está sendo passado aqui. Criação do controller, retornando para uma variável. Eu procuro usar o mesmo nome para não se perder. Então, qual que é a ideia? Esse controller nosso, o nosso controller vai ter as funções dentro dele. Então, eu vou setar para dentro do campo, chamado primeiro, eu vou invocar do meu user service, aqui, né? Meu user service, eu vou invocar
o método primeiro. A gente não pode esquecer dessas chaves aqui. Tá? Quando a gente escreve, chamar o método, tem que escrever as chaves. Então, a gente chamou qual função aqui? UserService.primeiro, que é o quê? Que é esse método aqui. Tá? E aqui a gente faz a injeção de dependência. Tá? O que é? A gente pega a nossa variável, que é por isso que a gente faz o retorno para uma variável da criação do controller, que a gente vai usar aqui embaixo para ativar a injeção de dependência. Então, a injeção de dependência se dá pelo inject do Angular. Tá? Então, aqui, ó. Inject Angular. Então, é ele que faz a injeção de dependência. Então, eu tenho o meu controller, eu faço aqui um inject e estou passando o quê? O meu escopo e o meu user service. Esse nome aqui faz referência para o nome que foi dado no nosso factory. Tá? Então, é só isso. Então, a gente poderia ter vários outros controllers aqui usando o mesmo serviço. Tá? Do lado do HTML, é essa parte aqui, ó. Um div com o controller, pegando o quê? Primeiro user controller, né, que é o nosso primeiro user controller aqui. Pegando na expressão aqui a variável primeiro, que é o quê? O nosso primeiro aqui. Entenderam? Uma reutilização agora. Agora acho que fica mais fácil para a gente ver nossa injeção de dependência. Agora, para a gente usar em um segundo lugar, ó, agora eu tenho outro controller, tá vendo? Eu criei um outro controller. Eu estou aqui, ó. Aqui eu estou usando o primeiro user controller e aqui eu estou usando todos user controller. Todos. Primeiro, todos com controllers diferentes. Então aqui eu tenho o primeiro, retorna o primeiro usuário. E aqui eu tenho todos. Tá? Então, mesma coisa, criação do controller, passando o escopo, passando o user service. E aqui eu vou setar para todos. Aqui eu setei para o primeiro e aqui eu setei para a expressão todos. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou pegando o meu userService.all. Né? Aqui ele chama o primeiro e aqui eu chamo all, que é todos. O all é o que é? É o nosso método aqui, que retorna a nossa lista de usuários. E a gente tem que fazer a injeção de dependência para esse novo controller. Mesma coisa. Inject, scope, passando o nosso user service. Tá? Vamos ver como que vai ficar na tela? Vamos startar o nosso servidor aqui. Vamos ver como é que ele vai ficar aqui. Olha lá, ó. Estou atualizando aqui. Lá, retornou o Ivete no primeiro campo, usando o primeiro controller. E o todos aqui embaixo. Tá? Vamos mudar aqui, vamos adicionar uma outra pessoa. Vamos adicionar aqui o Noé. Vamos colocar João, melhor. Vamos atualizar aqui. Olha lá, o primeiro agora é João. E aqui ele setou todos. Entendeu, pessoal? Então, essa é a injeção de dependência. Agora a gente pode ter aqui inúmeros controllers, tá? Fazendo a injeção de dependência para o nosso user service. Aqui a gente não precisa mais criar um user service, a gente já tem ele criado. E fazer a reutilização. Tá? Bacana, essa foi a nossa aula de injeção de dependência com Angular.